Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula, né? Na verdade, a nossa primeira aula de sociologia. Eu sou a professora Daniele Maia, mas não estarei sozinha nessa caminhada sociológica com vocês. Eu tenho uma dupla, a gente faz uma dupla, que é as professoras de sociologia, né? Aí tá no quadro para vocês, né? Eu e a professora Elisângela. E nós vamos estar aqui com vocês nessa caminhada, né? E para início de conversa, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa formação, né? Eu e a professora Elisângela, a gente é formada aí em Ciências Sociais, né? Vocês podem ver aqui as duas, nós nos encontramos inclusive na época de faculdade, né? Na época de universidade. Eu sou bacharel também, além de formada em Ciências Sociais em Serviço Social, sou especialista em Gestão e EAD, né? Pelo Instituto Federal. Mestranda em Sociologia pela Unesp, né? Estou fazendo mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual de São Paulo e sou professora aqui na Mediação Tecnológica desde 2016, né? Faço parte da primeira dupla aí que iniciou o componente de Sociologia aqui na Mediação Tecnológica, né? E a professora Elisângela também possui graduação em Ciências Sociais, é mestre em Geografia e aqui está doutoranda. Não, ela já terminou o doutorado, inclusive faz um ano. Ela é doutora em Geografia pela Uni e professora aqui com a gente desde 2018, tá? Então, essa é a nossa formação, a gente é formada em Ciências Sociais, né? Um dos requisitos para estarmos aqui na Mediação Tecnológica é a formação na própria área, né? Não existe essa mudança de área. Então, cada um aqui no seu quadrado, né? De acordo com a sua formação. Muito bem. E já lhes apresento aqui os conteúdos do componente curricular de Sociologia do primeiro ano, né? Que são os conteúdos que serão trabalhados aqui com vocês na unidade 1, tá? Então, quando a gente for iniciar a unidade 2, a gente vai apresentar os conteúdos da unidade 2. Hoje nós vamos apresentar aqui os conteúdos da unidade 1, e na unidade 1 nós vamos falar, né? Tem como tópico a primeira aula, que é a aula de hoje, Introdução ao Estudo da Sociologia. Por que estudar Sociologia, né? Aqui é a aula Introdução ao Estudo da Sociologia. Aqui, posteriormente, nós vamos falar por que estudar Sociologia. Depois, as relações entre indivíduo e sociedade. As principais teorias sociológicas, onde a gente vai trabalhar os principais autores da sociologia, os estudiosos que foram os caras que pensaram nos principais conceitos que, inclusive, são utilizados até hoje. E essas teorias sociológicas, elas serão abordadas em 4 aulas, na aula 1, 2, 3 e 4. Então, para cada aula, nós vamos falar sobre um estudioso. Ali o Durkheim, o Karl Marx, o Weber, né? Enfim, cada um aí nós vamos explanar. E também nós teremos 2 aulas sobre iniciação à pesquisa científica, onde a gente vai falar um pouquinho dos tipos de conhecimento, onde nós vamos falar também sobre a ciência, o que é ciência, né? Vamos, enfim, falar sobre essa questão aí. E também falar sobre a própria pesquisa em si, né? O que é uma pesquisa, o que é um fichamento, isso eu tenho certeza que vai até também agregar valor ao estudo de vocês, né? Porque vocês são estudantes no ensino médio, agora no primeiro ano do ensino médio, e com toda certeza, gente, vocês utilizarão aí esses conhecimentos para a vida, né? Para a vida cotidiana e para a vida aí para fora dos muros da escola, tá? E aí, na aula de hoje, nós vamos trabalhar esses tópicos aqui, né? Que é a aula sobre Introdução ao Estudo da Sociologia, e nós vamos falar o que é e o que faz a sociologia, o que é sociedade, os tipos de sociedade, o surgimento da sociologia, o contexto de surgimento da sociologia, que é
essas duas evoluções elas foram essenciais para a sociologia como ciência da sociedade ter aí um terreno propício, preocupado com esse novo tipo de sociedade que estava surgindo ali no século XIX, né? Muito bem. Eu trago as competências para vocês, essas são as nossas competências, né? De todo o nosso, o primeiro ano, né? Que é identificar a realidade social como objeto de estudo científico através dos princípios sociológicos, como subsídio teórico prático para a interpretação das sociedades humanas, né? Também conhecer as principais teorias sociológicas dos autores clássicos Comte, Durkheim, Marx e Max Weber, e entender a pesquisa como instrumento de compreensão da realidade social e da produção do conhecimento, né? Essas são as nossas 3 competências. Nós temos como habilidade compreender e analisar a historicidade do pensamento sociológico, né? Isso é importante. O surgimento e o processo de organização. Como que se dá aí o pensamento sociológico, né? Por que inicia essa preocupação em existir uma ciência que olha as entrelinhas de uma sociedade, né? Que saia ali do senso comum, que saia da rotina, do cotidiano, né? Então, essa ciência, a sociologia, ela tem esse objetivo, né? Compreender aí essa realidade que nos é imposta todo dia, todo momento, né? Toda hora. E que entender essa sociedade que está em movimento o tempo inteiro, né? Ela se movimenta muito rápido. E aí, antes de iniciar nosso conteúdo, como eu já falei, sociedade, né? Essa ciência que se propõe a estudar essa sociedade, a entender essa sociedade, a compreender o que nos parece comum, que está nas entrelinhas. Mas você aí, aluno do primeiro ano, já parou para se perguntar o que é sociedade? Bom, com o objetivo de contribuir aqui para a nossa aula, vai rodar agora uma enquete da qual a gente saiu aí por aí perguntando o que as pessoas achavam que era uma sociedade. Então pode rodar. Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, entre homens, mulheres e crianças que vivem em sociedade. Os membros de uma sociedade podem ser de diferentes grupos étnicos, que vivem na cidade ou em zonas rurais. Eles também podem pertencer a diferentes classes sociais. Mas afinal, será que as pessoas sabem que o meio em que elas vivem é caracterizado como sociedade? Você aí, sabe o que é sociedade? Sociedade, para mim, é a união de todos os seres humanos num grupo, num estado, em algum lugar. Eu acredito que sociedade seja todos nós, né, no meio em que vivemos, um grupo de pessoas. A sociedade, ela se regimenta de sociedade de pessoas idosas, pessoas jovens, pessoas com menos idade, com poucas idades, e formando a sociedade que vai formando depois o Estado. Uma sociedade compartilha das mesmas necessidades e emoções, buscam um só objetivo. Muito bem, galerinha. Vocês viram aí, né, que cada pessoa que foi entrevistada tem uma concepção de sociedade. E sociedade é isso mesmo, né? É esse complexo que nós vamos definir aqui, né, com mais clareza, mas é esse complexo de tudo isso que eles falaram aí mesmo, né? Nós vamos definir porque realmente é algo grandioso, né? Então existe uma diferença de uma sociedade que engloba aí um misto de religião, de culturas, etc., de uma comunidade, né? Porque a sociedade é algo grandioso, né? É algo grande. Lembrar a sociedade não é algo pontual, pequeno, peculiar, não. É algo grande. Sociedades que pode envolver aí muitas culturas, muitas religiões, muitos valores e etc, tá? Então, lembrando que é a primeira pergunta aí que a gente traz para vocês, o que você pensa que seja, o que você acha que seja aí uma sociedade, né?
A gente fala muito de sociedade, mas não para pensar o que vem a ser isso. Então vamos ao quadro para a gente continuar aqui a nossa explanação. E, bom, o que faz a sociologia, né? A gente trouxe aqui a Mafalda, que eu gosto muito, né? Ela é muito crítica. A Mafalda, do autor do Quino, né? O argentino, e ela tá ali olhando o globo, né? Tá tentando entender alguma coisa, como é que funciona aí, deve estar se questionando, e deve estar tecendo algum comentário crítico sobre esse mundo aí, né? Muito bem, então a gente traz aqui que vem a ser uma sociedade, né? Lembrando, gente, que a sociologia, como ciência da sociedade, ela é essa ciência que, através de um método, através de uma sistematização, ela vai olhar por esses óculos aqui, né? Não é senso comum, é uma ciência que tem método, que tem uma sistematização, que precisa ter um olhar aprofundado sobre essa sociedade. Não é senso comum, eu acho, não é achismo. A ciência da sociedade se utiliza de conceitos e métodos para análise dessa sociedade. A sociologia, antes de falar o que é sociedade, gostaria só de fazer essa breve contextualização para vocês. Bom, a sociologia, das ciências, ela é a mais jovem, né? Ela começou ali, ela surgiu basicamente no início do século XIX, no século XIX, basicamente. Final do século XIX, tudo, meio século XIX. E o que acontece? Ela é uma ciência jovem, comparada à filosofia, que é uma ciência milenar. Gente, a filosofia é milenar. Existe há mais de 1000 anos, muito mais. Comparada à filosofia, ela é um bebezinho, né? Então, é uma ciência que nasceu aí das crises da modernidade, né? Das crises da modernidade, das rupturas, das crises, dos conflitos, dos questionamentos. Então, é uma ciência que é um bebê, comparada à filosofia, que é milenar, né? Então, é só um parêntese para a gente ver que essa ciência ainda está há pouco tempo no nosso meio e há pouco tempo sendo investigada, sendo utilizada para olhar para essa sociedade, que está se movimentando com uma rapidez o tempo inteiro. Então, ao utilizar os óculos da sociologia para olhar para essa sociedade, lembre-se que esses óculos, eles têm pouco tempo de uso. A gente se utiliza há pouco tempo dessa ciência. No ensino médio, ela ainda está há menos tempo ainda. A obrigatoriedade dela começou em 2007, se eu não me engano, mas foi implantada aqui em Rondônia em 2013. E aí, agora, com a BNCC, está nas ciências humanas, né? Não, é um conjunto das ciências, as humanidades. Então, olha como está se reconfigurando. Então, comparada a muitas outras ciências, a sociologia ainda é um bebezinho, tá, gente? Então, vamos para o conceito de sociedade, que é a ferramenta principal dessa ciência, porque a utilização principal da sociologia é sociedade. Analisar essa sociedade, observar nas entrelinhas, se utilizar dos conceitos científicos e dos métodos para análise dessa sociedade. Então, sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em um mesmo território, falam a mesma língua e compartilham a mesma cultura, né? Então, aí a sociedade, essa é a primeira definição, né? Então, vamos ver um exemplo do que pode ser um tipo de sociedade? E é interessante para você aí, aluno do primeiro ano, compreender como cada sociedade funciona, como cada sociedade se organiza, né? Então, aqui um exemplo a gente traz aqui, né, de sociedade, onde aqui na base da pirâmide tem os camponeses, os escravos, aqui os militares, o coletor de impostos, o escriba, o sacerdote, a nobreza, o faraó, né, e família. Então, eis aqui um tipo de sociedade. Então,
cada sociedade se organiza de um modo. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela está dividida em classes e a maior definição para encaixar quem tem mais ou menos recursos é saber quanto que cada família ganha, é saber em qual condição econômica você se encontra. E a partir disso, você vai se encaixar em uma classe. É meio cruel falar isso, né, gente? Mas é assim que a sociedade está organizada. As classes sociais, elas estão divididas principalmente pelo fator econômico. Isso eu estou falando da sociedade aqui. Eu dei um exemplo ali para vocês, mas a sociedade brasileira, da sociedade capitalista da qual a gente faz parte, elas são divididas em classes sociais. Então, a classe A, vamos supor, a classe A, quanto que ela ganha? São os ricos, que corresponde a 1% da sociedade brasileira. Olha só que loucura, 99% fica brigando. 1% é rico, são famílias que vão passando a sua riqueza hereditariamente, do filho vai para o neto, do neto para o bisneto e assim vai. E são famílias que são 1%, né? 1% são ricos, milionários, sei lá, no nosso país. Então, é dividida em classes, de acordo com a renda. E isso vai dizer o quê? Vai dizer se você tem menos ou mais acessos a recursos que essa sociedade te proporciona. Então, quem está na classe E lá, que vive com menos de um salário mínimo, vamos supor, ele tem acesso a cinema? Ele tem acesso a lazer? Ele tem acesso a uma educação de qualidade? Ele tem acesso, não sei, né? Então, isso vai definir aonde que o indivíduo, a sua posição econômica, vai definir o seu acesso ou não a recursos, vai limitar ou não esse indivíduo dentro de uma sociedade capitalista. Então, a nossa sociedade, a capitalista, da qual a gente faz parte, esse capitalismo, ele vai nos definir de acordo com o que a gente ganha, de acordo com o valor econômico. Isso é interessante a gente perceber, gente. É interessante a gente entender que tipo de sociedade eu estou, como é que é, por que que isso ocorre assim, se eu estou no meio urbano, se eu estou no meio rural, se eu sou indígena, se eu sou quilombola, como que a minha sociedade funciona. Então, a sociologia, ela te ajuda a refletir sobre isso. Mas vamos lá, vamos continuando para a nossa reflexão sobre isso. Aqui eu trouxe esse exemplo e falei da nossa sociedade, né? Bom, falando sobre isso, se liga nessa aqui, né? A maioria das sociedades não é igual. Um exemplo disso é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é igual. É só você perceber que dentro da sociedade brasileira nós temos indígenas, nós temos quilombolas, nós temos as pessoas que estão no meio rural, nós temos as pessoas que estão na cidade, nós temos as pessoas que migraram para o nosso país, judeus, japoneses, nós temos, quem mais, gente? Aqui em Rondônia vieram os venezuelanos, também vieram os haitianos, e isso tudo vai se juntando com a sociedade da qual a gente pertence. Então, a maioria das sociedades não é igual, elas são diferentes. E uma sociedade nem sempre corresponde a um país. E aí eu pergunto para você aí, aluno do primeiro ano, será que na sociedade brasileira existem muito mais sociedades? E aí, me respondam. Pode ser que sim, né? Porque como eu acabei de dar o exemplo para vocês, a nossa sociedade, ela não está resumida a uma característica, é um povo que é um povo miscigenado. A nossa própria formação brasileira, ela nasce da miscigenação. E aí, o nosso maior gargalo, né? Por que não se respeita essa miscigenação, né? Porque ainda há uma busca de uma sociedade que seja igual. Isso não existe, tá? Nossa sociedade, por natureza não, né? Mas socialmente e historicamente, ela é miscigenada, gente. Ela é miscigenada, tá?
Então, uma sociedade nem sempre corresponde exatamente a um país, porque no nosso país, Brasil, existem muitas culturas, muitas religiões, muitos modos de ser, de sentir, de agir das pessoas. Existe essa miscigenação que está intrínseca a nós, que faz parte daqui, ó, do meu sangue. Está aqui no meu sangue tem negros, no meu sangue tem indígenas, no meu sangue, enfim, tem, deve ter aí, brancos, não sei. Então, nós fazemos, está intrínseco a nós, né, na nossa sociedade. A maioria dos países contém em seu interior mais de uma sociedade. É o exemplo que eu acabei de falar do Brasil, né? Mas se você for para os Estados Unidos, se você for para a França, é do mesmo jeito, tá, gente? Existe essa busca de europeizar e todas as relações sociais, colocar os europeus como centro de tudo, os brancos, mas na realidade nós somos esse misto de culturas e em qualquer lugar do mundo, tá? Em qualquer lugar do mundo. Por mais que as pessoas achem que o outro vem em tom ameaçador, o que é diferente a mim vem em tom ameaçador, a maioria dos países ali na França, não sei se vocês perceberam, quando os jogadores franceses estavam jogando, eu não lembro agora a última competição que eu assisti, mas a maioria são negros, porque na França tem muita migração ali, né, de outros países. Então a maioria dos jogadores franceses que estão em campo são negros, por conta da migração. E são ali, são naturalizados franceses, né? Então, para dar um exemplo para vocês, que a maioria dos países contém em seu interior mais de uma sociedade, né? Existem diversos tipos de sociedade ao longo da história. E aí nós vamos só relacionar para vocês aqui, né, os tipos de sociedade que ao longo da história existiram aí, que é a sociedade de caçadores e coletores. E isso, gente, vai mudando ao longo do tempo um modo de se organizar socialmente as pessoas, se elas exploram ou não a natureza. Onde é que começa tudo isso que a gente está vivenciando hoje, né? Essa sociedade capitalista da qual a gente faz parte. Como que isso começou? Foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. Olhem para mim agora, só para vocês, eu preciso falar isso olhando para vocês, porque a sociologia, mais do que nunca, nos afirma que tudo isso que a gente vive é um processo histórico. Tudo é um processo. A gente não chegou numa sociedade da informação, numa sociedade capitalista, do nada. Não, não chegamos do nada. Tudo é um processo. Tudo é um processo. O indivíduo, o sujeito é um processo. As sociedades da qual a gente faz parte hoje foi um processo. E nós estamos nesse processo. Nós precisamos analisar esses processos históricos, sociais, da qual a gente vive. Uma coisa que é necessário dizer para você aí, aluno do primeiro ano. Você, aluno do primeiro ano, jovem como é um processo histórico, é um sujeito histórico que pode mudar a sua vida hoje e isso tem um impacto. Cada sujeito tem um impacto sobre aonde ele está, não importa qual seja o lugar, se é Jaru, se é Guajará-Mirim, se é Cacoal, se é Machadinho do Oeste, não importa. Nós, indivíduos históricos, temos uma ação, né? Isso Weber fala isso para nós. Uma ação social que tem um impacto na nossa família, que tem um impacto na minha sociedade, que tem um impacto na minha comunidade. Nós não somos robôs. Porque a impressão que tem, né, é que com essa sociedade capitalista que está o tempo inteiro se movimentando, simplesmente resumida a consumo, a consumismo. Consumir é bom, tá, gente? Consumismo não é bom. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então, essa sociedade que o tempo inteiro fica fomentando o consumismo, o descarte,
inclusive isso se transpõe para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida, minha e sua e do seu colega que está do seu lado, a sensação que dá é que a gente não tem história nenhuma, que a gente é desprovido de história, que a gente não tem impacto nenhum sobre a nossa vida, sobre a sociedade da qual a gente vive, e isso é mentira. Nós temos sim um impacto muito grande, tá? Se eu, como professora Dani, de uma família de analfabetos, de uma família que não tem estudo, decido estudar, decido, né, ter a oportunidade de me formar e de mudar, eu não só mudo a minha vida, eu mudo a vida dos meus filhos, dos meus netos, da minha família, do impacto que isso tem no meu contexto social, gente. Então, nós como indivíduos, como sujeitos históricos, né, eu gosto muito dessa nomenclatura, sujeitos históricos, né? Nós temos esse poder de mudança. Não importa, não é para aparecer na televisão. É o impacto na minha vida, é o impacto na minha comunidade, na minha família, na minha ancestralidade. E isso vocês que estão iniciando a vida de vocês aí, na verdade que estão na última etapa da escolarização, precisam ter consciência. Você aí tem um impacto sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua comunidade. Entender essa sociedade vai te ajudar a refletir sobre isso, tá? E quem sabe mudar, né? Mudar, que essa é a nossa intenção. Então vamos ao quadro para vocês entenderem como as sociedades elas foram mudando, porque tudo é um processo. Tudo é um processo, tá? Então a primeira sociedade que a gente traz aqui como parte desse processo é a sociedade de caçadores e coletores, onde eles caçavam e coletavam os alimentos, viviam de subsistência, né? Aqui, de pastores, já é a questão da utilização dos animais, né? Onde eles utilizam os animais e etc. Enfim. E aqui as sociedades agrárias, onde eles também já utilizam o animal para arar a terra, né? E aqui é a nossa intenção, né? Que é as sociedades industriais, onde tem essa transição da sociedade, né? Transição das sociedades agrárias para as sociedades industriais, né? Então, até aqui, ó, estava todo mundo no campo. A maioria das pessoas estavam no campo, né? Estavam no campo e viviam principalmente de subsistência, né? Não era um impacto que é na sociedade industrial, onde surgiram as indústrias, ali principalmente na Inglaterra, que foi onde houve a Revolução Industrial, né? A Inglaterra ela tinha um terreno muito fértil para ocorrer a Revolução Industrial. Lembram do processo que eu acabei de falar para vocês? Pois a Inglaterra já estava plantando a Revolução Industrial há muito tempo, tá, gente? Há muito tempo. Porque ela foi ali semeando, né? Semeando uma revolução da qual ela foi realmente autora, né? Que é a Inglaterra e depois foi espalhando para a Europa, tá? Então nada é do nada, ninguém caiu de paraquedas, nada cai de paraquedas no mundo, tá, gente? Tudo é um processo histórico-social, tá? E a sociologia, ela surge dentro desse contexto das revoluções burguesas, né? Que é aí das sociedades, fruto das sociedades industriais, onde surge um novo modo de viver, surge um novo modo de pensar, de agir, a partir dessa expulsão dos camponeses que não tinham mais oportunidade no campo para as cidades que estavam lhes oferecendo aí trabalho assalariado. Essa palavra é interessante, né, a gente falar isso, porque o salário ele surge nesse contexto, dentro da sociedade capitalista, porque primeiro veio a industrial, depois veio a sociedade capitalista, que é a que a gente vive até hoje. Então, a sociologia surgiu em que sociedade? Industrial. Então, a sociologia, ela surge na sociedade industrial, tá bom? Muito bem.
E é nesse contexto, né, que ela surge, que é das revoluções burguesas, onde tudo estava mudando, gente. Tudo estava mudando. Começou ali na Inglaterra e foi se espalhando para a Europa, né? Então, olha só, aqui, ó. No contexto de transformação, ela surge no contexto de transformação da sociedade industrial, que se transformou na sociedade capitalista. Então, ela surgiu aqui na sociedade industrial, que depois veio para cá, ó. Sociedade capitalista, que é a que a gente vive até hoje. Portanto, duas revoluções elas foram importantes para o surgimento da sociologia, que é considerada uma ciência da crise. A ciência da crise. Que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Por que crise, né, gente? Gente, por que crise? Porque a Revolução Industrial, ela colaborou aí para as descobertas das quais a gente tem hoje, nesse mundo econômico. Foi uma revolução na questão econômica, mas as questões sociais, elas apareceram. Pobreza, fome, alcoolismo, essa vida na cidade da qual a gente tem os efeitos até hoje, eles começaram a aparecer aqui. Ah, professora, nas sociedades agrárias não tinha fome? Tinha fome, mas com a proporção da sociedade capitalista, não. Com essa proporção, não, gente. Com essa desigualdade social tamanha, gigantesca, não era assim, né? Não era assim. Tudo faz parte de um processo, tá? Muito bem. Então, a sociologia, ela surge nesse contexto de sociedade industrial que vai se transformando em uma sociedade capitalista, ok? Certinho até aí? Entenderam? Então, é aí que a sociologia surge. Olha aqui para mim, olha só. Importante esse recorte. A sociologia surge numa sociedade industrial. Ela é fruto de um processo histórico, como tudo na sociedade. Então, ela surge no contexto de sociedade industrial, que vai se transformando numa sociedade capitalista, que é a que a gente vive hoje. Qual é o boom da sociologia? Que os estudiosos falam assim, não é possível. Mudou demais, o negócio está difícil, parece que o mundo, né? Peraí, em que contexto histórico, em que período ela surge com essa preocupação, que os estudiosos têm essa preocupação de olhar para essa sociedade? Duas revoluções são importantes, que é a Revolução Industrial, que muda o mundo no fator econômico, e a Revolução Francesa, que muda o mundo no fator político, tá? E a sociologia, ela faz parte de uma busca de racionalização que estava ocorrendo desde o século XVI, que é o iluminismo. Mas eu gosto de dar esse recorte para vocês. Ela é fruto desse processo de racionalizar a vida, a religião e tudo que existe no meio, mas o recorte é esse. Ela nasceu na sociedade industrial, nas sociedades industriais, que se transforma numa sociedade capitalista, e essas duas revoluções são importantes para a gente compreender o contexto histórico que ela surge. Como contribuição, para que vocês consigam entender melhor essas duas revoluções, o professor Lorismar vai conversar com vocês agora. Pode rodar. Juntas, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, elas criaram a base da economia e da política do mundo que nós conhecemos hoje. Olha que interessante. E um detalhe, a Revolução Francesa com a Revolução Industrial, elas acabam marcando a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E hoje nós estamos num período pós-contemporâneo. O antigo regime europeu, o tempo em que os nobres dominavam a sociedade, tornava-se passado à medida que a indústria, uma nova forma de organização da produção, substituía as antigas manufaturas. O tamanho das cidades aumentava radicalmente e o número de pessoas no campo diminuía cada vez mais. Além disso, os revolucionários franceses acabavam com os privilégios da nobreza, propondo a igualdade perante a lei. Todos devem ser cidadãos.
com direitos iguais. Encerrava-se aos poucos o tempo da nobreza. Abria-se o tempo de uma nova classe dominante, a burguesia. É preciso ficar claro o termo revolução. O que vem a ser revolução? Então, primeiramente, eu te dou um conceito. A revolução é um processo que acaba atingindo toda a sociedade. Então, atinge a questão política, econômica, cultural, social, todos os segmentos da sociedade. Então, jamais podemos confundir revolução com movimentos, como manifestações, rebeliões ou qualquer coisa que venha nesse sentido. O termo revolução, ela altera drasticamente toda a sociedade. Por isso que dizemos que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, a cubana, a chinesa, elas sim foram revoluções, porque alteraram toda a sociedade. Só para fazer um feedback rapidinho, o Brasil, por exemplo, o Brasil nunca teve revoluções. O Brasil teve ao longo dos seus 512 anos, o Brasil teve manifestações, movimento, rebeliões, coisas desse tipo. A Revolução Francesa, ela vai ser um marco para a sociedade, porque ali a sociedade ela começa a brigar pela liberdade, pela fraternidade e pela liberté, fraternité e a igualité, que é a igualdade também. Já a Revolução Industrial, ela altera o modo de produção da sociedade. O que o homem até então produzia em questão artesanal, ele começa a produzir agora em forma de escala, em proporção bem maiores. A igualdade das pessoas perante a lei com a destruição da nobreza, a camada de privilegiados, as novas tecnologias do século XIX, uma velocidade de produção de bens jamais vista. O mundo que se iniciou com a dupla revolução é baseado em mudanças na parte econômica do mundo com a produção industrial e política com o início das democracias liberais. Muito bem, vamos ao quadro, né, para a gente dar continuidade sobre como que essa ciência surgiu, né? Então, a sociologia como ciência da sociedade é fruto de todo um conhecimento sobre a natureza e a sociedade, quando ocorreram transformações significativas que modificaram o mundo, como essas duas revoluções que o professor Lorismar falou para nós, né? Então, olha aqui, o surgimento dessa revolução industrial, né? A revolução industrial alterou profundamente as relações sociais e econômicas vigentes na época. Em lugar da tradicional economia agrária, surgiu uma realidade cada vez mais urbanizada, com o aumento da população nas cidades e o rápido desenvolvimento do comércio e da industrialização, tá, gente? Então, surgiu uma mão de obra barata e abundante, formada principalmente por camponeses expulsos do campo que foram submetidos a condições de trabalhos insalubres e jornadas exaustivas. Eram jornadas extremamente exaustivas. Todo mundo trabalhava, criança não tinha idade para isso, tá, gente? Em locais extremamente insalubres, tá? Existem relatos extremamente fortes desse período. Então, o trabalho nas fábricas era realizado sem nenhum tipo de proteção, sem salário fixo, nem garantia de emprego, configurando um novo terrível quadro social de exploração e desigualdades. E aí, gente, olha só, surgiram várias problemáticas a partir disso. Hoje, essas leis trabalhistas que existem, tá? Elas foram alvo de... essas leis que nós temos é algo que foi com muita luta, conquistado com muita luta, tá? Porque isso não era assim não, tá bom? Muito bem. Agora, e aí, a Revolução Francesa? Por que ela foi essa revolução, né? Ela transformou radicalmente tanto o saber sobre a política quanto a sua prática. Então, a classe burguesa, ascendente, impedida pela aristocracia de governar durante o antigo regime, impôs uma nova maneira de ver o mundo fundamentada na razão e na observação da realidade, né? Então, o rei, ele mandava muito na vida pessoal, inclusive dos indivíduos, né? Então, a partir dessa nova compreensão do mundo, foram construindo os princípios éticos de ação que se transformaram na bandeira revolucionária da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Gente, na França existia um problema seríssimo, né? Que a monarquia, ela cobrava altos impostos, foi uma das coisas que desencadeou a Revolução.
E a população, desculpa, vivia em muita pobreza. Estava se empobrecendo cada vez mais. E ali a monarquia se enricando, né? O rei enricando e os seus privilegiados não pagavam impostos. E aí foi um dos estopins para essa revolução, né? Então, houve uma nova compreensão de mundo com esses valores éticos, né? Liderada aí pela Revolução Francesa, que tinha aí essa premissa, né? Então, a sociologia ela nasceu em resposta à necessidade de explicar e entender as transformações que começaram a ocorrer no mundo entre o século XVIII e início do século XIX, tá? Então, esse aí é o recorte histórico do surgimento da sociologia. Então, no campo da ciência, as transformações não foram menores. A natureza e a sociedade podiam agora ser analisadas com os instrumentos da razão e da observação objetiva, possibilitada pelo avanço científico. Então, mudou o mundo, mas também a ciência acompanhou esse ritmo, né? Então, em resumo, as bases científicas estavam plantadas para a observação e o estudo sistemático dos fatos sociais, isto é, da sociedade humana e suas transformações. Então, entendam aí que houve um processo histórico e social que necessitou dessa ciência da sociedade, dessa ciência que pode observar essa sociedade, entender e tentar apontar caminhos, né, para uma sociedade aí menos desigual, né? Então essas são as nossas referências bibliográficas. É uma aula extensa, né, gente? Mas extremamente importante. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, com a professora Elisângela, que daqui a pouco aparece por aí, tá certo? Espero que todos fiquem bem e até mais. Agora vocês vão fazer o exercício, né? Então, até mais. Tchau, tchau.